Muito bom, irmãos, louvado seja Deus. Vamos à palavra de Deus de hoje. Nós estamos nessa série de mensagens intitulada O Final dos Tempos, onde estamos vendo no livro de Mateus o que Jesus disse que aconteceria nos dias finais, nos dias em que ele voltaria para passar a régua em toda a história humana. E hoje nós chegamos nos versos 29 até o 44, no livro de Mateus, capítulo 24. Abra a sua Bíblia, Mateus 24, nós vamos ler dos versos 29 até o verso número 44. Hoje o texto fala literalmente da volta de Jesus e o dever que nós temos de nos manter vigilantes, o dever de vigiar. Mateus, capítulo 24, dos versos 29 até o verso de número 44, diz assim a palavra de Deus: Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. E ele enviará seus anjos com um alto som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca. Mas quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Pois a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não se deram conta até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, um será levado e o outro deixado. Estando duas mulheres a trabalhar no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas compreendeis isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Por isso, ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora que não esperais. Até aqui. Abaixe sua cabeça. Senhor, nesse momento, Deus, nós estamos diante da Tua palavra. E clamamos, Deus, a ação do Teu Santo Espírito. Abra, Senhor, nosso coração, o nosso entendimento, para que as verdades contidas aqui, Pai, encontrem morada no mais profundo da nossa alma, Deus. Que possamos ser edificados, que possamos sair daqui hoje, Deus, transformados, muito melhores do que nós entramos. Toda a honra e toda a glória seja dada somente a Ti, Senhor. E essa oração que nós fazemos não é nos nossos méritos, mas no de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos aprendendo muito sobre o final de todas as coisas com esse sermão escatológico de Jesus, sermão profético. E domingo passado nós vimos sobre a grande tribulação, onde Jesus abrirá o primeiro selo apocalíptico. Então surgirá quem? A abominação assoladora, ou seja, o anticristo. Vimos Jesus dizer que quando esse momento chegar, para aqueles que ficarem aqui, fujam, não volte para buscar nada, apenas fuja. Pois aos que ficarem aqui, depois que a sua igreja já estiver sido levada aos céus,
o anticristo irá caçar vocês. Primeiro, ele aparecerá como um grande promotor da paz mundial. Nações e nações se unirão a ele, para logo em seguida ele se mostrar a que veio. A igreja de Cristo, que se converteu a tempo, será levada, mas muitos eleitos ainda ficarão aqui, para que se convertam durante a grande tribulação. E por causa deles, Deus abreviará esse tempo. Pois a palavra diz que se não fosse assim, a desgraça que se abaterá sobre tudo e todos faria com que não restasse um homem sequer. Portanto, mesmo em meio à tribulação aqui na terra causada pelo anticristo, e da ira santa de Deus vindo dos céus, Deus, em seu imenso amor e misericórdia, estipulou início e fim para tudo isso, por causa dos seus filhos que irão ficar. Irmãos, muitos crentes irão morrer durante esse período, mas irão direto para a glória de Deus Pai. Por isso que eu sempre digo aqui, não espere para se voltar a Cristo enquanto você ainda tem tempo, para que você não corra o risco de passar por tudo isso que se abaterá sobre a terra. E depois de tudo isso aqui já acontecido, então chegará sim o grande dia da vinda do Senhor. Esse é um sermão de Cristo profético, dito ao povo judeu, mas que tem extensões a mim, a você, a todos nós. E isso pode ser, irmãos, a qualquer momento. Nós não sabemos quando isso se dará. E aqui eu abro um grande parênteses para dizer que hoje, segundo a Bíblia, não existe nenhum sinal da volta de Cristo. Contrariando muitas pessoas que vê a volta de Cristo em absolutamente tudo. Mas isso não procede ainda. Hoje nós veremos sobre os sinais reais da volta de Cristo, que não sabemos quando será, sabemos apenas que será. E quando for a hora, aí sim haverá sinais, os quais iremos ver sobre eles hoje. Amém, igreja? Portanto, convido você a não fechar a sua Bíblia. Lê novamente comigo os versos 29 até o verso de número 31. Acompanhe a leitura. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. E ele enviará seus anjos com um alto som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade à outra do céu. Meus irmãos, de modo bem pessoal, eu creio que esse fato que marcará o início da grande tribulação será o arrebatamento da igreja de Cristo Jesus aos céus. E aqui eu digo sim, de modo pessoal, a forma como eu creio. Jesus não voltará nesse momento ainda. Seremos nós que iremos até Ele. E esses 3 versos que nós acabamos de ler, refere-se à fase final do período da grande tribulação. E aqui eu lembro mais uma vez que Jesus aqui está falando para os discípulos, que eram o quê? Judeus. E agora falando com os gentios, ou seja, eu e você. E com todo o restante do mundo, inclusive com os ímpios. Há outros textos que falam sobre isso. Se você não é um judeu, se você não é um gentil salvo em Cristo, você pode ver o que acontecerá. Está lá em Daniel capítulo 11. Se você quiser anotar aí, se você é curioso e gosta de ler a Bíblia, espero que sim, anote aí. Daniel capítulo 11, Joel capítulo 1, Zacarias capítulo 14.
Apocalipse capítulo 16, irmãos, está tudo lá. Então, no final da grande tribulação, depois que a igreja for levada, acontecerá, irmãos, eventos cósmicos que se opõem categoricamente ao que a ciência moderna diz sobre o final do universo. Segundo a ciência, isso será lento, um processo vagaroso, um processo tardio. Mas Jesus está afirmando que não será assim. Num determinado dia, e de uma vez, tanto o sol, quanto lua, quanto as estrelas, não brilharão mais no firmamento. Lembra que ele disse, quem lê, entenda. Jesus disse anteriormente. Pois bem, ele está fazendo, irmãos, a mesma coisa. Ele está citando aqui os profetas. Jesus cita o que eles disseram sobre o final dos tempos. Olha o que disse Isaías, capítulo 13, de 9 a 11. E já vem o dia do Senhor, dia horrível, com furor e ira ardente, para destruir a terra e dela exterminar os seus pecadores. As estrelas do céu e suas constelações deixarão de brilhar, não deixarão a sua luz mais aparecer. O sol escurecerá ao nascer e a lua resplandecerá a sua luz. Punirei o mundo por sua maldade e os ímpios pelo seu pecado. Acabarei com a arrogância dos orgulhosos e abaterei a soberba. Não fará dos cruéis. Meus irmãos, e o mesmo você vai encontrar em Joel capítulo 2, Isaías 24. Enfim, o que Jesus ele está dizendo? Vocês leram, mas não entenderam nada. Quando eu vier estabelecer o meu reino aqui na terra, os astros, eles se apagarão. Eles se apagarão. Agora, por que Jesus disse que faria dessa forma? Por que os profetas disseram que assim Jesus o faria? Meus irmãos, é bem difícil entender isso, pois nós somos limitados. Mas existe sim algumas possibilidades bem racionais. Na sua primeira vinda, Jesus ele veio de forma humilde e foi o quê? Humilhado. Mas quando chegar o dia da sua segunda vinda, com toda a sua glória e majestade, nem o sol, nem a lua, nem as estrelas do céu serão capazes de competir com o esplendor da sua glória. Os astros se apagarão perante aquele que é a luz do mundo. O universo irá se humilhar diante da grandeza do Senhor do universo. Amém, irmãos? Hoje, para aquele que já foi salvo, toda a glória, majestade, brilho de Cristo é perceptível num plano não materializado. Meus irmãos, mas nesse dia vai ser diferente. Toda a criação se curvará à luz eterna. Meus irmãos, esses versos mostram quem de fato é Cristo Jesus, em sua magnitude, em seu poder. Jesus, ele não é o Papai Noel celestial. Sabe aquele gênio da lâmpada, que toda hora que você quer alguma coisa você vai orar? Não. Nós insistimos em achar. Mas Jesus, ele é o Senhor de todo o universo. Os astros, eles não podem se curvar perante ele, como você e eu fazemos. Então, irmãos, eles serão ofuscados. Eles deixarão de brilhar diante da luz que fez tudo isso ser criado. Eu, de forma bem particular, gosto muito de astronomia. Astronomia, não é astrologia, não. Astrologia, essas bobagens de signo aí, não. Astronomia, olhar para cima, olhar para as obras da criação.
Às vezes eu estou em casa, eu subo na sacada, de noite, o dia que está claro, e eu olho, fico observando o céu e contemplando, irmãos, a beleza da obra da criação de Deus. Aquilo é esplendoroso, é impressionante. E chegará o dia que tudo aquilo que nos é visível, e também o que nós não conseguimos sequer imaginar que tenha, será reduzido, irmãos, a absolutamente nada, diante do tudo que virá. Jesus é muito, mas Ele é muito, muito maior do que eu e você pensamos. Amém, irmãos? Muito maior. Em nossos pensamentos, em nossas orações, nós imaginamos como é Jesus. É ou não é? Quando você ora a Deus, quando você vai falar com Cristo, você não personifica alguém na sua frente? Um rosto, uma pessoa? Na verdade, nós não temos sequer noção de quem é Cristo. Sequer noção do tamanho do nosso Deus. Nada, nem ninguém se iguala a Ele. Assim como Deus disse lá em Gênesis, que conhece todas as estrelas do firmamento e as chama uma a uma pelo seu nome, e elas obedecem. Da mesma forma, irão obedecer àquele que já existia antes mesmo de tudo isso ser criado. Mas existe um outro possível motivo para os profetas de Jesus dizer tudo isso sobre os astros no grande dia do Senhor. Na cultura dos povos, antes e durante a época dos profetas, e também na época de Cristo, os povos pagãos sempre tiveram a mentalidade de que eram as forças que regiam tudo aqui na terra, eram as forças dos astros e das estrelas. Você quer ter um bom futuro pela frente? Você tem que se alinhar com eles. E quer saber? Hoje em dia tem pessoas ainda, inclusive crentes, irmãos, que não deixam o jornal de lado, sabe, a revista, o programa do rádio cedo, né, da TV, o site, né, a rede social, que afirma tudo isso, da mesma forma como faziam os antigos pagãos. Mesma coisa. Eles olham para os astros, que se convergem em o quê? Em signos, que dita como vai ser o seu dia, a sua semana, o seu futuro. E Deus diz a mim e a você pela sua palavra, eu e você não temos capacidade de acrescentar um côvado na minha e na sua vida, que é o tamanho do cotovelo até o seu punho. Nós não temos essa condição. Nenhum de nós. Meus irmãos, existe uma grande diferença entre astronomia e astrologia. Astronomia estuda os astros, na tentativa de fazer descobertas científicas que possam de alguma forma contribuir com a minha e com a sua vida. Agora mesmo, se você abrir a sua internet aí, agora não, né? Depois. Se você abrir a sua internet aí, a NASA, a Agência Espacial Americana, tem sondas espalhadas por todo o canto do universo, observando tudo e nos informando tudo o que acontece, mantendo a vã esperança de que há vida em outro lugar além daqui. Investem bilhões e bilhões e bilhões de dólares todos os anos, e tudo se mantém como Deus criou. Mas o fato é que isso traz benefícios aqui para a terra. Muita coisa que eu e você usa em casa tem origem nessas empreitadas aqui, irmão. Sabe a garrafinha PET do seu refrigerante? É uma delas. O filtro de água que você tem em casa é outra coisa dela. Sabe a câmera do seu celular, que você tira essas fotos bonitonas aí para pôr na internet? Também, irmãos, é fruto dessas empreitadas aqui. E isso é bom. Agora, a astrologia vende a ideia, desde os tempos remotos, que quem coordena, quem controla, quem dá direcionamento, quem influencia a minha e a sua vida, são os astros em seus movimentos. Faz favor, né, crente? Para com isso. Para com isso. Ao invés de ficar correndo atrás dessas baboseiras, vai ler a palavra de Deus, irmão. Vai ler.
lê a Escritura. E tem gente que de tanto crer nessas bobagens, fica achando motivo no decorrer do dia para condizer com o que ele leu no horóscopo. É ou não é? O horóscopo fala, hoje você vai ter uma dor de cabeça. Irmãos, quantas pessoas vai ter dor de cabeça? Aí ela fala, é verdade, qual como horóscopo? Irmão, pelo amor de Deus, irmão, não. Você está de brincadeira, né? Não. Mas enfim, tudo isso aqui, irmãos, não é algo novo. Isso não é algo novo. Existe desde os tempos remotos, engabelando e afastando o homem de Deus há muito tempo. Não são os astros que regem a história, que regem a minha e a sua vida. Olha o que Efésios 1, de 9 a 10 diz. E fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação, que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Ou seja, a vontade de Deus é que tudo se volte para Jesus. Seja no céu, seja na terra. Tudo é dele, por ele e para ele. Isso inclui, irmão, a minha e a sua vida. E tudo exatamente como acontece nela. Amém? Não são astros. Não são astros. Então para com esse papo de horóscopo, irmão. E fica olhando para signo. Se eu der um versículo bíblico e perguntar que capítulo tal, o crente não sabe. Mas se eu falar qual que é o seu signo, está na ponta da língua. Olha para Cristo. Somente para Cristo. Toda a criação, tudo que há no universo, inclusive os astros, se farão menores diante da grandeza do nosso Senhor. Amém, igreja? O Senhor Jesus é muito maior do que todos os astros e estrelas juntos reunidos. É isso que nós entendemos quando lemos esses textos. Esses textos poéticos, mas ao mesmo tempo textos literais. O profeta Zacarias foi a quem Deus revelou como será isso de forma perceptível ao ser humano. Está lá em Zacarias 14, 6 a 9. Presta atenção. Naquele dia, dia do Senhor, não haverá calor, nem frio, nem geada. Mas será um dia conhecido do Senhor, em que não haverá nem dia nem noite. Mas mesmo ao anoitecer, haverá luz. Naquele dia, águas vivas fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar oriental e metade para o mar ocidental. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O reino universal do Senhor. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será único. Zacarias está dizendo que quando Jesus voltar, os astros diminuirão a sua intensidade de luz, vai diminuir a sua energia, que toda a terra será acometida por uma só temperatura, não vai haver nem frio nem calor, não haverá dia nem noite, será como uma espécie de penumbra, sem luz, mas dando para enxergar. Igual uma lâmpada. Lembra aquelas lâmpadas incandescentes antigas? Quando ela ia queimar, ficava aquilo lá. O dia que o Senhor voltar, toda a terra perceberá isso. Os dias se tornarão sombrios. E só restará um nome. Um único nome digno de toda honra e toda glória. O nome santo de Jesus. Amém, irmãos? O nome santo do Senhor. Agora, por que será que Jesus revela isso tudo para mim e para você? Jesus revela tudo isso tendo uma única coisa em mente. Sabe o que é, irmão? Causar temor. Medo. Aqui é temor de medo, viu? Não é de reverência que nós vimos sempre, não. Aqui é medo, temor. Causar medo em mim e você. Sabe por quê? Como é que você sabe, vamos lá, que
Uma cobra, ela é venenosa, ela pode te matar. Por que você sabe disso? Porque alguém te contou, concorda? Caso contrário, nós saberíamos só quando tentasse pegar ela. Ou seja, o medo é um excelente professor. Ele ensina muitas coisas. Quando Jesus veio a primeira vez, ele veio como um cordeiro. Mas ele está dizendo agora que quando chegar a sua vinda, ele virá como um leão, o leão da tribo de Judá. E acabará com toda a maldade, toda a iniquidade da terra. E o medo que Jesus quer causar com suas palavras é que definirá, irmão, de qual lado eu e você estaremos quando esse dia chegar. Eu não sei você, irmão, mas eu quero estar junto com o povo de Deus. E sem temor no coração. Pois eu sei em quem tenho crido. E você, irmão? E você, irmã? Jovem, o que você tem crido? Você tem crido em Cristo verdadeiramente? Você tem crido em Cristo acima de todas as coisas? Com todas as suas forças e entendimento? É assim a sua fé em Jesus? De que lado que você vai estar? De verdade, irmão, eu espero que você esteja do lado certo. Amém? Eu espero, em Cristo Jesus. Sabe uma coisa que me entristece bastante? É saber que até os astros baixarão a sua bola perante Cristo. Mas muitas pessoas, não. Não. Mesmo percebendo tudo isso, a maldade do coração ainda será maior. E para esses irmãos, não vai haver conversão. Não vai haver salvação. Apenas choro e ranger de dentes. E Jesus continua. Leia comigo os versos 32 e verso 33. Acompanhe a leitura. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Meus irmãos, naquela época, todo camponês sabia que o inverno estava chegando no fim, pois eles observavam as árvores, especialmente as figueiras. Pois ela era um dos símbolos da nação de Israel. Durante o inverno, a figueira secava todas as suas folhas, todos os seus ramos. Mas quando o verão se aproximava, ela era a árvore e começava a brotar primeiro. Eles então sabiam, olhando para isso, que o período do frio também estava acabando. E Jesus está dizendo aos discípulos que da mesma forma como eles percebem os sinais que o verão está chegando, pela observação da figueira, eles deveriam também observar os sinais dos tempos, a fim de reconhecer que o dia do Senhor também estaria próximo, conforme diz o verso 33. Da mesma forma, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Às portas. Ou seja, assim como percebemos que a visita está diante da porta de casa, quando a visita chega, irmão, você não percebe que ela está lá fora, na porta de casa? Sim ou não? Percebemos. E ela nem bateu e nem entrou, mas nós sabemos que ela está lá. É assim que será, irmão. É assim que será. Da mesma forma, diz para eles prestarem atenção em todos esses sinais. Quando vocês virem esses sinais, sabeis, eu estou à porta. Meus irmãos, o coração do cristão, embora deva estar em paz e alegria pela salvação, também deve se manter em apreensão, em alerta. Muitos sinais do que Jesus disse que aconteceria, nós vemos hoje. Vimos nos textos passados. Guerras, rumores de guerra, fome, apostasia da igreja. Pastores aí, homossexuais sendo ordenados.
pastoras sendo ordenadas, homossexuais inclusive, um falso profeta a cada esquina, igrejas lotadas ansiando o que esses lobos oferecem, e sendo depenados como patos. Todo tipo de situação que se opõe à vontade de Deus nas Escrituras. E os crentes lá, se afastando a passos largos dos caminhos de Deus, deixando-se seduzir novamente pelo que o mundo oferece. E tem gente que diz que são sinais do fim e que ainda ficarão pior. A resposta aqui, irmãos, é sim e não. Sim e não. Sim, porque isso tudo foi predito por Jesus há 2000 anos atrás. E não, porque ele mesmo disse no seu sermão que não seria o fim ainda. Sim, quando diz que vai piorar, porque vai. Ah não, amanhã vai ser melhor. Não vai, irmão. Não vai não. Desculpa, mas não vai. Não vai, vai ser pior. Quando começar a grande tribulação, irmão, você não tem ideia do que vai acontecer. E não, porque ainda não é chegado a hora. Jesus disse isso. Então quando? Não sabemos. Mas vai acontecer. Pode acreditar. Aposte a sua alma que sim. Aliás, não aposta nada não. Siga firme com Jesus, deixa a aposta de lado. Siga firme com Cristo. Tem uma frase que diz que um cristão tem que andar com a Bíblia na mão e um jornal na outra. E sabe por que disso? Todo cristão deve acompanhar o que acontece no mundo. Temos que estar atentos. É justamente o contrário que foi vivido durante muito tempo na Idade Média, por exemplo. Os cristãos estarem atentos ao que acontece do mundo? Não. Eles se enclausuravam em mosteiros, na busca de Deus. E é justamente o contrário que Jesus está dizendo aqui, irmão. Fiquem alertas, fiquem de prontidão, observem os sinais dos tempos, pois a qualquer momento eu posso estar às portas. Amém, irmãos? A qualquer momento. Toda geração que passa com a apreensão de que será a geração que vai ver o fim, que vai ver o dia do Senhor. E tem que ser assim mesmo. Tem que ser assim. Você, crente, fica atento, antenado, em constante observação. Pois como você saberá que o verão está próximo, se você não olha para a figueira, irmão? Olha para a figueira. Olha para a história. Para o que acontece. Olha, examine, compare, pergunte. Esteja atento, esteja alerta. Amém? Leia comigo os versos 34 e verso 35. Em verdade vos digo, que esta geração não passará sem que todas as coisas aconteçam. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca. Meus irmãos, esses versos aqui têm sido motivo de muita má interpretação ao longo da história. Toda vez que Jesus diz, em verdade vos digo, ele está chamando a atenção de todo mundo para algo realmente importante. É um recurso que ele usa. O que seria mais fácil de compreender é que aquela geração, a geração dele, não passaria sem que visse os sinais dos tempos, para se preparar para o que haveria de acontecer no futuro. Mas como ele disse que veríamos muita coisa acontecendo no mundo, como a destruição do templo, já vimos isso, já aconteceu. Guerras, agora mesmo está acontecendo uma. Rumores de guerra, fome, falsos profetas, apostasia da igreja, abandono da fé, e etc, etc, etc. Eu particularmente creio que é isso que Jesus se refere. Pois ele mesmo disse que a grande tribulação teria início com a abertura do primeiro selo, em Apocalipse 6.
Lembra que vimos isso domingo passado? Surgindo em seguida então quem? O anticristo. Mas aqui, eu creio que a igreja terá sido levada para aí sim começar a grande tribulação. Portanto, eu creio que Jesus se refere à primeira parte do seu sermão, sobre a destruição do templo e o princípio das dores. E não sobre aqui, sobre a grande tribulação. E em seguida, Jesus ele vai fazer uma declaração que eu acho sensacional. Verso 35, lê comigo de novo. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca. E por que eu acho isso aqui maravilhoso, irmãos? Jesus, quando faz esse sermão aqui para os discípulos, onde que ele estava? Lá no Jardim das Oliveiras. Ele e um punhado do quê? De gente. Eles estavam perseguidos pelas autoridades, todo mundo no calcanhar deles. Eles eram desacreditados pelo próprio povo judeu. Irmãos, nem a família de Jesus acreditava nele. Ou Jesus ele era um louco com mania de grandeza, ou ele de fato era quem dizia ser, Deus. E hoje, há mais de 2000 anos, as suas palavras ecoam como vento, redimindo, salvando gerações inteiras. Haja vista, eu e você aqui. Suas palavras continuam eternas, e assim permanecerá. Amém, igreja? Eternas. Mas se eu e você, nós fôssemos um fariseu, um escriba, e eu ouvisse isso de Jesus, com certeza, irmão, eu e você, sem exceção, a gente ia cair na risada. Falar lá, ó, doidão. Falar, tá doido esse homem. Suas palavras serão eternas. Rapaz, nem sua família acredita no ser. Que palavra eterna? Pois é, irmãos, ainda bem que nós não somos como os fariseus. E louvado seja Deus por isso. E no verso 32, Jesus novamente diz que não há data marcada num calendário, mas há certeza que isso vai acontecer. Leia comigo o verso 36. Aliás, 36, perdão. Mas quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Irmãos, de verdade, eu não sei em que contexto religioso você veio ou você flerta, mas não compre a ideia desses falsos mestres aí, falsos profetas que vemos levantar por todo canto, garantindo que o mundo vai acabar dia tal, na hora tal, da forma tal. Pois se nem Jesus, nem os anjos de Deus disse quando seria isso. Aí aparece um qualquer dizendo que Deus falou para ele. Sempre tem alguém que Deus revelou algo para ele. Vocês perceberam? Sempre. Ou seja, o bonitão é mais importante do que Cristo, do que os anjos do céu, do que os próprios anjos, do que o próprio Senhor. Deus não revelou a ele, mas para o bonitão revelou. Revelou para ele. E olha como tem gente que corre atrás disso. Corre atrás disso. Sabe o que eles querem? É a glória para si. E o seu dinheiro, óbvio. Só isso é verdade. O resto é conversa, irmão. Amém? O resto é só papo. Não caia nessa. O apóstolo Paulo também adverte Timóteo, que adverte a igreja a qual ele servia. 2 Timóteo 4, de 3 a 5. Preste atenção. Preste atenção. Pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, palavra de Deus, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo os seus próprios desejos. E não só se desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas, para as mentiras. Tu, Timóteo, tu, porém, seja equilibrado em tudo, sofra as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpra, Timóteo, o seu ministério, apesar de tudo isso. Seu desafio, irmão, seu desafio. Em meio a tudo isso, cumprir o ministério que foi dado a mim e a você, por Deus.
Aqui nessa igreja, ao longo dos anos, muitas pessoas entraram, muitas pessoas saíram, talvez esperando ouvir o que gostaria de ouvir, e não o que Deus tem para falar para ela, através da sua palavra. Mas louvamos a Deus, irmãos, por sua vida. Louvamos a Deus, meu irmão, minha irmã, que ao ouvir as verdades que o Evangelho traz, continua aqui, firme, buscando equilíbrio, sorrindo, às vezes chorando, juntos, como igreja, e cumprindo a nossa missão, de continuar a pregar essas verdades a todo aquele que Deus colocar no meio do seu caminho. Amém? Louvado seja Deus por isso. Leia comigo os versos 37 até o verso 41. Acompanhe a leitura. Pois a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não se deram conta, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois homens no campo, um será levado e o outro deixado. Meus irmãos, a história vai se repetir. Vocês sabiam que a história do dilúvio, ela é relatada por mais de 20 povos antigos, nos seus registros históricos? Não é só na Bíblia. Assim como Jesus disse, Noé fez o mesmo. O povo comia, bebia, se casava, mas na hora que Noé entrou na arca, o desespero tomou conta. Na hora que Noé fechou a porta da arca, o desespero tomou conta. Você é louco, Noé. Muitos zombavam dele, até que a primeira gota caiu do céu. E muitos fazem isso com a palavra de Jesus hoje. Quando eu falo muitos, até mesmo dentro da igreja, há quem duvide disso. Nem o livro de Gênesis, muito menos de Apocalipse, eles creem que são históricos. Um já se cumpriu. E o outro? E o outro, irmão, será que ele vai se cumprir também? Será que ele vai se cumprir, irmão? É claro que vai se cumprir. Porque promessa de Deus e realidade, queridos, é a mesma coisa. E Jesus vai continuar caminhando para o fim do seu sermão profético, dizendo que para que nós, os cristãos, nós devemos ficar atentos. Leia comigo os versos 42 até o verso 44. Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas compreendei isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Por isso ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora que não estejam esperando. Jesus está dizendo que Deus não marcou hora, Deus não marcou horário na história, para que a grande tribulação se inicie. Para que então após isso o Senhor volte em glória, em majestade. Mas Jesus diz que isso vai acontecer. Creia nisso, irmão. Desde o dia em que ele disse esse sermão, até os dias de hoje, ou seja, a era da igreja que nós estamos vivendo agora, nós estamos observando os fatos que ele disse, como o princípio das dores. Um a um está acontecendo diante do meu e do seu olhar. O templo destruído, falsos profetas, guerra, rumor de guerra, nação se levantando contra nação, reino contra reino, terremoto, fome. Nós estamos vendo cristãos sendo levados aos tribunais de governos que perseguem eles. E também estamos tendo o privilégio de ver o Espírito Santo de Deus dizer o que precisa ser dito no lugar deles, quando eles estão diante da morte. Pois quando se pergunta a alguém
se ele prefere crer em Deus ou ele morre, o que a pessoa vai responder? A morte? Com certeza. Se você dizer isso em Cristo, você vai falar, eu quero viver. Então você nega esse Jesus? Sim, eu nego. E não subestime o coração, irmãos. Dependa de Deus e de Cristo. Porque aquele que responder, eu morro por causa do meu Deus. A palavra de Deus diz, não é Ele quem fala, mas é o próprio Senhor, através do seu Santo Espírito, pois ela vai tentar se safar por ela. Irmão entregando irmão à morte, pais contra os filhos, filhos contra pais. Tudo isso sabe por quê? Por conta do Evangelho. Tudo isso está acontecendo. Nós estamos vendo isso, irmãos. Só que Jesus disse, ainda não será o fim. Então, pastor, quando que vai começar a grande tribulação? Não sei. Qual que é o dia que vamos ser arrebatados? Também não sei. E quando o anticristo vai surgir? Também não sei, irmão. O dia que o Senhor virá em glória, em majestade, onde tudo e todos se curvarão em reverência ao seu poder, inclusive os astros, deixando de brilhar, o sol, a lua e as estrelas. Quando, pastor? Eu não sei. Mas o que nós sabemos, irmãos? Marcos também disse no seu evangelho, Marcos 13, verso 13. Olha o que Marcos diz. O que nós sabemos é que seremos odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Amém, irmãos? Se tem uma certeza na sua vida, cristão, se tem uma certeza na sua vida, servo, que nós vamos apanhar e muito. Em nome de Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz, considere isso um privilégio. Sofrer em nome de Cristo. Privilégio dado por Deus a poucos. A poucos. Todo aquele que crer em Cristo durante o período do princípio das dores, ou seja, a era da igreja, a qual eu e você vivemos, vai ser levado aos céus pelo Senhor. De todos os cantos da terra. Seremos ajuntados por Ele. Aos que ficarem, por ainda não ter crido nas palavras de Cristo, esses vão enfrentar tamanha dor, tamanha perseguição, aqui na terra com o anticristo, e dos céus, vindos pela própria mão do Senhor. Mas apesar de todo o derramamento da sua ira, Deus, Ele não deixa de amar os seus filhos, os que Ele escolheu. E por causa desse amor, Ele vai abreviar esses dias. Muitos se converterão a Jesus, sofrerão até a morte, mas irão diretos aos braços do Pai. E muitos, aliás, a maioria, não se arrependerá e não alcançará misericórdia. E a pergunta que fica à nossa geração, a minha e a você, é de que lado você quer estar, irmão, quando tudo isso aqui começar? Faça essa pergunta a você mesmo. Jesus fala essas palavras com a intenção de provocar em mim e você medo, temor, sim, irmão. Pois Ele sabe que a vontade do Pai vai ser feita. Assim como foi na época de Noé, assim como foi com ele diante da cruz. E o desejo de Deus é que todo aquele que for filho ouça as palavras de Cristo e se volte a Ele. E esse tem que ser todos os dias o meu e o seu desejo, o desejo da igreja, que mesmo cheio de trinca, de ruga, de rachadura, ela vai ser redimida e levada aos céus. Mas agora, irmão, a palavra diz, sem mácula,
pura, santa, também glorificada pelo Pai. Se você ainda não está dando crédito devido às palavras de Cristo, irmão, se apesar de estar aqui dentro, ouvindo as palavras do Senhor, ainda com inclinações para esse mundo, cuidado, cuidado. Cristo vai voltar como um ladrão, em meio à escuridão da noite. Não perca tempo. Dobre o seu joelho, peça perdão a Deus pelas suas falhas, pelos seus pecados. Clame pela misericórdia dele, que Cristo irá transformar a sua realidade e você vai alcançar sim, irmãos, a misericórdia de Deus, porque Deus ele é gracioso com aqueles que os buscam. Amém? Graça, é graça de Deus. Ela está, irmão, para mim e para você. Se volte a Cristo, e essa graça estará sobre nós. Confia na graça e se volte ao Senhor, enquanto se tem tempo. E aqui eu falo com aquele que não leva Deus a sério, mas com você também, crente. Todos os dias, se volte para a graça. Não brinque com o seu coração. O nosso coração é tendencioso para as trevas. E Deus está dizendo, vigie. Vigie o seu coração. E firme-se em mim, no meu amor, na minha misericórdia, que a minha graça basta a mim e a você. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Cristo virá. E vai acabar com tudo. De verdade, irmãos, eu espero que você esteja do lado certo. Crendo na pessoa certa. Que é o nosso único e suficiente Salvador. Aquele que sustenta a minha e a sua fé. Que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Abaixe a cabeça.